o supercolosso naval que os EUA não conseguiram aposentar. No início do ano de 1938, em um momento em que o mundo se aproximava do maior conflito da história moderna, os Estados Unidos decidiram criar algo que parecia impossível. Um navio tão rápido quanto um porta-aviões, tão blindado quanto uma fortaleza e tão poderoso que poderia enfrentar sozinho uma frota inteira inimiga. Assim nasceu o projeto dos lendários couraçados da classe Iowa, e entre eles, o mais temido e duradouro de todos, o USS New Jersey, conhecido como Big J. Este colosso naval com mais de 270 metros de comprimento e deslocando quase 60 mil toneladas, se transformaria em uma máquina de guerra que mudaria o equilíbrio do poder no Oceano Pacífico, tornando-se o pesadelo dos estrategistas japoneses e a esperança da Marinha Americana. Os engenheiros sabiam que o Japão trabalhava em couraçados velozes, capazes de surpreender qualquer frota, e a solução americana foi audaciosa. Combinar velocidade de 30 nós, com poder de fogo de 9 canhões de 406 milímetros, cada um disparando projéteis de mais de 1.200 quilos. Para dar vida a esse monstro do aço, milhares de operários trabalharam dia e noite, transformando metal bruto em um titã que parecia indestrutível. Em 1939, a quilha do New Jersey foi lançada, e com ela surgia não apenas um navio, mas uma promessa de supremacia naval. Durante a cerimônia de batismo, realizada exatamente um ano após o ataque a Pearl Harbor, o navio deslizou de ré para tocar as águas do rio, criando um espetáculo que parecia anunciar ao mundo: a guerra não seria vencida sem a presença deste gigante. Enquanto os tripulantes chegavam para aprender a operar os sistemas que controlariam no futuro, a Marinha Americana via no New Jersey o futuro da sua frota de superfície, uma arma capaz de decidir batalhas em mares distantes. Esse início épico não foi apenas um evento técnico ou cerimonial. Foi o prenúncio de uma carreira lendária. Em pouco tempo, o Big J se tornaria peça central em operações que definiriam o rumo da guerra no Pacífico, marcando presença em cada invasão anfíbia importante a partir de 1943. Mas antes de se tornar uma lenda em combate, o navio precisava ser armado até os dentes, testado até o limite e preparado para enfrentar tempestades, aviões inimigos e a ameaça constante de submarinos. Era o começo de uma história marcada por fogo, aço e sangue. O batismo de fogo do USS New Jersey veio cedo e de forma brutal. No início de 1944, o colosso deixou para trás as águas calmas da costa americana e se lançou diretamente no coração da Guerra do Pacífico. Sua primeira missão foi apoiar a invasão das Ilhas Marshall, um território estratégico que permitiria aos Estados Unidos avançar passo a passo em direção ao Império Japonês. Ali, pela primeira vez, os enormes canhões de 406 milímetros rugiram como trovões, lançando projéteis capazes de atravessar bunkers, craterizar pistas de pouso e arrasar fortificações inteiras. A cena era apocalíptica. Cada disparo iluminava o céu como se fosse um relâmpago, e segundos depois, o impacto fazia a terra tremer, levantando colunas de fogo e fumaça. Os fuzileiros navais que avançavam pelas praias sabiam que o Big J estava atrás deles, esmagando qualquer resistência antes mesmo que os soldados colocassem os pés na areia. O navio não era apenas uma arma. Era um escudo vivo que transformava a Marinha Americana em uma força quase imparável. Mas o New Jersey não limitou sua atuação ao suporte de invasões. Logo se uniu aos porta-aviões em ataques ousados contra bases japonesas. Em uma dessas operações, sua tripulação enfrentou ondas de aviões inimigos, incluindo os temidos kamikazes. Enquanto os porta-aviões lançavam bombardeiros contra Tóquio, o Big J se transformava em guarda-costas da frota, disparando contra os caças inimigos que tentavam romper o perímetro. Em um único dia, seus artilheiros conseguiram abater 20 aviões japoneses, enquanto ainda encontravam tempo para resgatar pilotos americanos que caíam no mar. Cada vitória aumentava a fama do navio e a confiança dos homens a bordo. Os marinheiros, que no início viam aquele gigante como um enigma de aço, começaram a tratá-lo como um protetor. O New Jersey já não era apenas um couraçado.
era o coração pulsante de uma frota em avanço, uma máquina de guerra que inspirava coragem e medo ao mesmo tempo. E o melhor ainda estava por vir, pois em breve o Big J participaria das duas maiores e mais decisivas batalhas navais da Segunda Guerra no Pacífico, onde seu nome entraria para sempre na história. O ano de 1944 transformou o USS New Jersey em protagonista dos maiores combates navais da história. Em junho, o gigante se lançou na Batalha do Mar das Filipinas, conhecida pelos americanos como o Abate de Perus das Marianas. Ali, dezenas de porta-aviões japoneses tentaram deter o avanço americano, mas encontraram uma parede de fogo inimaginável. O Big J, ao lado de outros couraçados da classe Iowa, disparava contra qualquer navio que ousasse se aproximar, enquanto sua artilharia antiaérea cuspia rajadas incessantes contra os aviões inimigos. Em poucas horas, a Marinha Imperial Japonesa perdeu centenas de caças e bombardeiros, destruindo para sempre o núcleo da sua aviação naval. Os relatos da batalha descrevem uma cena quase surreal. O céu repleto de aviões que caíam em chamas, o mar coberto de destroços e tripulantes tentando sobreviver, e o New Jersey avançando com impassível determinação, como se nada pudesse detê-lo. Esse massacre aéreo abriu as portas para a invasão das Ilhas Marianas, consolidando a posição americana no Pacífico. Mas o auge da fúria do Big J estava apenas começando. Em outubro, veio a Batalha do Golfo de Leyte, o maior combate naval de todos os tempos. O Japão lançou praticamente tudo o que restava da sua marinha para tentar deter a ofensiva americana nas Filipinas. Foi um confronto colossal, envolvendo centenas de navios e aviões, em diferentes frentes de batalha que se estendiam por milhares de quilômetros quadrados. O USS New Jersey não apenas esteve presente, ele liderou a força principal, servindo como navio capitânia do almirante William Bull Halsey. Enquanto porta-aviões e cruzadores travavam duelos letais, o Big J partia para o bombardeio direto de bases e frotas inimigas. Seus canhões de 406 mm abriam crateras gigantes nas ilhas, silenciando baterias costeiras e desmoralizando qualquer resistência. Ao mesmo tempo, a artilharia antiaérea da tripulação se mostrou mortal contra os aviões suicidas, que tentavam desesperadamente atingir a frota americana. Essa combinação de poder de fogo e resistência consolidou o New Jersey como peça central na vitória americana. No Golfo de Leyte, a marinha japonesa foi, enfim, quebrada como força de combate, e os Estados Unidos garantiram a retomada das Filipinas. O nome Big J já não era apenas um apelido, mas um símbolo de respeito e medo. O couraçado estava no auge da sua glória, mas o caminho ainda o levaria a missões mais audaciosas, incluindo ataques diretos contra o próprio território japonês. Após as vitórias esmagadoras em Mar das Filipinas e Golfo de Leyte, o USS New Jersey alcançou um prestígio que poucos navios de guerra na história conheceram. A confiança nele era tamanha que a Marinha dos Estados Unidos o escolheu como palco para as decisões mais críticas do conflito. O Big J se tornou o navio capitânia de dois dos maiores almirantes da guerra no Pacífico, Raymond Spruance e William Bull Halsey. Quando esses gigantes do comando subiam a bordo, o convés do New Jersey se transformava em um centro de estratégia global, onde mapas eram abertos, planos eram traçados e ordens eram transmitidas que decidiriam o destino de milhões. Esse papel de fortaleza flutuante deu ao navio uma aura ainda mais temida. Ele não era apenas um couraçado, mas também um símbolo de comando e poder supremo. E foi nesse contexto que o Big J participou de operações que levaram a guerra diretamente ao coração do Japão. Pela primeira vez, a capital inimiga se tornaria alvo de ataques coordenados, e o New Jersey esteve na linha de frente, defendendo os porta-aviões que lançavam bombardeiros contra Tóquio. Os céus sobre a cidade se transformaram em uma tempestade de fogo. Caças japoneses tentavam interceptar os aviões americanos, enquanto os canhões antiaéreos do Big J rugiam sem cessar. Em uma dessas operações, a tripulação abateu 20 aeronaves inimigas, provando que o navio podia combater em qualquer frente, seja contra esquadras
fortalezas em terra ou ataques aéreos suicidas. Ao mesmo tempo, marinheiros do New Jersey ainda encontravam forças para resgatar pilotos americanos abatidos, um gesto que reforçava a moral de toda a frota. Além das missões de defesa e ataque, o New Jersey também desempenhou bombardeios devastadores contra bases estratégicas japonesas, incluindo incursões em Formosa e nas Ilhas Palau. Cada disparo de seus canhões de 406 mm criava crateras do tamanho de prédios, destruindo depósitos de munição, pistas de pouso e fortificações. Para os inimigos, parecia impossível resistir àquele monstro de aço que se movia pelo mar com a velocidade de um cruzador e a fúria de uma tempestade. Enquanto o conflito se aproximava do fim, o Big J já era visto não apenas como uma arma, mas como uma lenda viva. A cada missão cumprida, o navio acumulava histórias de coragem e poder, preparando-se para o momento em que a guerra exigiria ainda mais dele. Em breve, chegaria a hora de transportar milhares de soldados de volta para casa e marcar sua primeira despedida da guerra. Mas essa despedida seria apenas temporária. Com o Japão à beira da derrota em 1945, o USS New Jersey desempenhou uma de suas missões mais simbólicas. Não apenas esmagar as últimas linhas de resistência inimiga, mas também trazer para casa milhares de soldados americanos exaustos após anos de guerra. Para muitos desses homens, embarcar no Big Jeta significava a primeira vez que podiam respirar aliviados, longe das praias sangrentas do Pacífico. O colosso, que havia servido como martelo implacável contra as defesas japonesas, agora se tornava um refúgio, um caminho de volta ao lar. As imagens daquele período mostram convés lotados de jovens soldados sorrindo, alguns abraçados, outros deitados finalmente em segurança, enquanto o couraçado deslizava pelo oceano rumo à América. Era uma transformação impressionante. O mesmo aço que lançara projéteis devastadores contra fortalezas inimigas agora protegia vidas que haviam sobrevivido ao inferno. O New Jersey não era apenas uma arma, era um símbolo do retorno da esperança. Mas com o fim da guerra, o destino dos grandes couraçados entrou em dúvida. Os porta-aviões haviam provado ser o verdadeiro futuro da guerra naval, e manter monstros como o Big J parecia desnecessário em tempos de paz. Assim, em 1948, após anos de glória e sangue, o New Jersey foi desativado e colocado na reserva. Foi um momento estranho para sua tripulação. Ver o navio que parecia invencível, sempre em movimento, ser deixado para descansar em silêncio. No entanto, ao contrário de tantos outros navios que foram desmontados e vendidos como sucata, o Big Jake não foi destruído. O Departamento de Defesa sabia que o mundo ainda estava instável, e o aço do New Jersey poderia ser chamado novamente a lutar. O gigante adormecia, mas não estava morto. E esse descanso seria breve, pois logo a eclosão de um novo conflito no outro lado do mundo exigiria o retorno imediato do couraçado mais temido da frota americana. O silêncio que envolveu o USS New Jersey após a Segunda Guerra não duraria muito. Em junho de 1950, o mundo assistiu à invasão do Sul pelas forças da Coreia do Norte, e os Estados Unidos, pegos de surpresa, foram obrigados a reagir com urgência. A paz que mantinha o Big J adormecido chegou ao fim, e em novembro daquele mesmo ano, o couraçado foi chamado de volta ao dever. Sob o comando do capitão David Tyree, o gigante de aço deixou a reserva e voltou a sentir o gosto do mar, agora com uma nova missão: transformar-se na artilharia flutuante mais poderosa da Guerra da Coreia. Quando chegou à costa leste da península, em maio de 1951, a presença do New Jersey foi imediatamente sentida. 3 dias após sua chegada, seus enormes canhões de 406 mm rugiram contra alvos em Wonsan, abrindo crateras e destruindo posições de artilharia inimigas. Diferente das armas terrestres, que tinham alcance limitado, o Big J podia se mover a 30 nós e atingir objetivos muito além do que qualquer exército em terra podia imaginar. Era como ter um vulcão móvel cuspindo fogo contra as linhas comunistas. Relatos da época descrevem a precisão absurda dos disparos.
cavernas, bunkers e grandes peças de artilharia norte-coreanas eram transformadas em ruínas com poucos tiros. Oficiais da Marinha Americana comentaram que nunca haviam visto um desempenho tão impressionante em bombardeios navais. E não era apenas poder de fogo. O couraçado também atuava como guardião dos porta-aviões, sempre disponível para proteger os frágeis gigantes que lançavam caças e bombardeiros contra o inimigo. Durante 2 anos de operações intensas, o Big J foi o pesadelo das tropas inimigas, tornando cada avanço ou movimentação perigoso sob o olhar de seus canhões. E em sua última missão na Coreia, em julho de 1953, o New Jersey fez jus à sua reputação. Destruiu linhas de trincheiras, fortalezas e até baterias pesadas que desafiavam as forças aliadas. Dias depois, o cessar-fogo foi assinado. Mais uma vez, o gigante de aço cumprira sua missão, encerrando uma campanha marcada por fogo e respeito. Quando o cessar-fogo foi assinado em julho de 1953, o USS New Jersey havia demonstrado novamente seu valor como martelo de aço das forças americanas. Mas a realidade era dura. Em tempos de paz, manter um colosso com uma tripulação de mais de 1.600 homens era um peso insustentável. Assim, em agosto de 1957, o Big J foi novamente desativado e colocado na frota de reserva, adormecendo mais uma vez em silêncio. Parecia o fim de sua jornada, mas o destino desse couraçado ainda estava longe de ser concluído. Nos anos seguintes, o mundo mergulhou em outro conflito, a Guerra do Vietnã. As perdas aéreas americanas cresciam a cada mês, e caças e bombardeiros eram abatidos em números alarmantes. O secretário de Defesa Robert McNamara, em busca de uma solução, percebeu que a resposta estava esquecida nos portos: trazer de volta os couraçados da classe Iowa. Nenhum inimigo no Sudeste Asiático tinha armas capazes de enfrentar diretamente um monstro de 60 mil toneladas, blindado e armado com canhões de 406 milímetros. Assim, em abril de 1968, o USS New Jersey foi reativado sob o comando do capitão J. Edward Snyder. Modernizado com novos sistemas eletrônicos e até um convés para helicópteros, o Big J voltou ao mar como se nunca tivesse envelhecido. No final de setembro, ele já estava na costa do Vietnã, pronto para escrever outro capítulo em sua longa carreira de combate. No dia seguinte à sua chegada, os canhões do couraçado rugiram pela primeira vez em mais de 16 anos. 29 projéteis de 406 milímetros foram disparados contra posições inimigas na zona desmilitarizada, marcando um retorno avassalador. Durante meses, o New Jersey percorreu toda a costa, bombardeando alvos de norte a sul. Tropas em terra, como a 101ª Divisão Aerotransportada e os fuzileiros, chamavam pelo Big J sempre que precisavam de apoio. Em muitas ocasiões, seus disparos noturnos rasgavam o silêncio da selva, iluminando o céu como se fosse dia. Os números impressionam até hoje. Entre setembro de 1968 e abril de 1969, o couraçado disparou quase 6 mil projéteis de grande calibre e mais de 15 mil de seus canhões secundários, superando tudo o que havia feito na Segunda Guerra e na Coreia combinadas. O inimigo pouco podia fazer, e mesmo os temidos barcos-torpedo não ousavam se aproximar. O Big J parecia invencível, mas quando todos esperavam que o navio continuasse ativo, veio o choque. Em agosto de 1969, apenas um ano após seu retorno triunfante, o USS New Jersey foi novamente desativado. O motivo não foi falta de utilidade em combate, mas sim os custos altíssimos para manter em operação um gigante com tal tripulação. Para seus marinheiros, foi como ver uma lenda ser silenciada à força, sem qualquer glória final. Durante quase toda a década de 70, o USS New Jersey permaneceu adormecido, imóvel nas águas da reserva. Para muitos, aquele gigante parecia condenado a ser apenas uma lembrança de guerras passadas, um colosso de aço que já não tinha lugar em um mundo dominado por porta-aviões, submarinos nucleares e mísseis intercontinentais. Mas a Guerra Fria não dava trégua, e no início da década de 80,
o presidente Ronald Reagan anunciou uma das estratégias mais ousadas da Marinha Americana: a criação da chamada Marinha de 600 navios. O objetivo era claro: intimidar a União Soviética com uma presença naval tão esmagadora que nenhuma frota no mundo ousaria desafiar os Estados Unidos. E para isso, Reagan decidiu trazer de volta os couraçados da classe Iowa, modernizando-os e transformando-os em monstros híbridos, combinando tradição e tecnologia avançada. O New Jersey foi o primeiro a retornar à ativa. Entre 1981 e 1982, o Big J passou por um processo de modernização completo. Recebeu radares mais sofisticados, sistemas eletrônicos de última geração e, principalmente, armamentos que uniam o passado e o futuro. Além dos canhões de 406 mm, foram instalados lançadores de mísseis Tomahawk, capazes de atingir alvos a mais de 2.000 km, e mísseis Harpoon, projetados para caçar embarcações inimigas. Agora, o couraçado não era apenas uma relíquia da Segunda Guerra. Era uma plataforma de armas que podia enfrentar tanto aviões quanto navios, e até mesmo alvos em terra a grandes distâncias. A tripulação, formada em parte por veteranos e em parte por jovens marinheiros, olhava para o gigante com uma mistura de respeito e surpresa. Muitos não acreditavam que um navio projetado nos anos 30 pudesse voltar tão poderoso em plena Guerra Fria. Mas bastou o Big J cortar as ondas do Pacífico novamente para que todos percebessem. Ele ainda era um símbolo de supremacia. Com sua reativação, o USS New Jersey não estava destinado a treinar ou apenas intimidar. Muito em breve, seria enviado para zonas de conflito real, onde provaria mais uma vez que, apesar da idade, continuava sendo uma das armas mais temidas da Marinha Americana. O retorno do USS New Jersey não demorou a ser colocado à prova. Em 1983, quando o Líbano mergulhou em uma guerra civil sangrenta e as forças americanas foram enviadas para apoiar a estabilização da região, o Big J recebeu ordens de se posicionar na costa do Mediterrâneo. Para muitos, parecia exagero enviar um couraçado gigantesco para um conflito irregular, mas em pouco tempo a decisão se mostrou crucial. Do convés do New Jersey, os enormes canhões de 406 mm voltaram a rugir, desta vez contra posições de milícias e grupos armados que ameaçavam as tropas americanas e aliadas. Em janeiro de 1984, o navio disparou mais de 300 projéteis pesados contra alvos ao redor de Beirute. Cada disparo estremecia a cidade e se tornava uma demonstração brutal de poder. Moradores locais relataram que o impacto dos projéteis era tão devastador que prédios inteiros tremiam como se fossem atingidos por terremotos. Esses ataques consolidaram a imagem do couraçado como uma arma de intimidação psicológica. Mesmo em uma era de mísseis guiados e caças supersônicos, nada causava tanto pavor quanto ver colunas de fogo surgirem de repente no horizonte, resultado dos disparos do gigante de aço. Poucos anos depois, o Big J voltou a ser chamado, desta vez para o Golfo Pérsico, em meio às tensões crescentes entre os Estados Unidos e o Irã. No final da década de 80, durante a chamada Operação Ernest Will, quando os americanos escoltavam navios petroleiros no Golfo, o New Jersey cruzou novamente mares turbulentos. Armado agora não apenas com seus canhões lendários, mas também com mísseis modernos, o navio serviu como uma fortaleza flutuante, pronto para responder a qualquer ataque iraniano. Para os marinheiros a bordo, cada missão parecia uma viagem no tempo. Eles operavam um navio nascido na Segunda Guerra, mas equipado para a Guerra Fria, capaz de disparar tanto projéteis de tonelada quanto mísseis de alta precisão. Era uma mistura rara de passado e futuro, e o New Jersey provava que ainda tinha papel essencial em cenários de combate. No entanto, já ficava claro que essa seria sua última dança nos mares. O Big J cumpria com excelência cada tarefa, mas o mundo caminhava para outra era tecnológica, em que couraçados não tinham mais espaço. O destino final do navio estava próximo, e seu último caminho de combate já se desenhava no horizonte. O último grande capítulo do USS New Jersey começou no final da década de 80,
quando o Colosso, já modernizado e armado com mísseis de última geração, navegava como se fosse um veterano rejuvenescido. Sua presença no Golfo Pérsico, durante os últimos anos da Guerra Irã-Iraque, foi um lembrete ao mundo de que os Estados Unidos ainda possuíam uma arma que combinava a brutalidade da Segunda Guerra com a sofisticação da Guerra Fria. Cada deslocamento do Big Jota atraía os olhos dos aliados e dos inimigos, pois todos sabiam que nenhum outro navio podia disparar projéteis de mais de 1 tonelada e, ao mesmo tempo, lançar mísseis Tomahawk a milhares de quilômetros de distância. Em manobras conjuntas com outras forças navais, o New Jersey se mantinha como fortaleza flutuante, pronto para responder a qualquer ataque iraniano contra comboios de petroleiros. O convés vibrava com os exercícios, os canhões eram testados e os lançadores de mísseis permaneciam sempre carregados, transformando o navio em um arsenal completo. Para muitos marinheiros, servir a bordo do Big Jota naquele período era como viver em uma cápsula do tempo, cercados por tecnologia da década de 30 e, ao mesmo tempo, imersos na eletrônica e nos sistemas avançados dos anos 80. Em 1989, o Colosso recebeu sua última missão de patrulha em águas tensas. Foi um momento solene. Todos sabiam que o fim estava próximo, mas também sentiam orgulho por participarem do adeus em serviço ativo do mais famoso couraçado da Marinha Americana. O gigante cumpriu suas ordens com a mesma disciplina de sempre, mostrando que, mesmo após quase meio século desde sua construção, ainda era capaz de impor respeito e temor. Pouco depois, no início dos anos 90, a Marinha decidiu finalmente desativar o Big J, pela quarta e última vez. O mundo já era outro, dominado por navios menores, submarinos nucleares e aviões capazes de realizar ataques precisos sem precisar de um monstro de 60 mil toneladas. Assim, o USS New Jersey encerrou seu último caminho de combate, não como um derrotado, mas como uma lenda que atravessou 3 guerras diferentes e 4 décadas de história. O Colosso que nasceu para enfrentar o Japão, que retornou contra a Coreia, que esmagou posições no Vietnã e que mostrou sua fúria no Líbano e no Golfo, agora repousava para sempre. Não havia inimigo que tivesse conseguido afundá-lo. Não havia batalha que tivesse quebrado sua moral. O Big Jota se despedia como um verdadeiro titã dos mares, o navio que os Estados Unidos nunca conseguiram realmente aposentar. Se você gostou dessa história do lendário USS New Jersey, deixe seu like, comente suas impressões e não se esqueça de se inscrever para acompanhar outras narrativas épicas da história militar.